Bom, honesta, boa noite. Um capitão não tem nada a ver pelo investimento, pelo dinheiro, e sim pelas atitudes, pela forma como ele se dedica dentro do campo, pela forma como ele se comporta fora dele. Nós temos outros jogadores que também são assim como o Prato, mas eu acho que pela experiência adquirida, pela grandeza da sua contratação, pelo que ele vem deixando de luta dentro do campo, ele é um atleta, um modelo de atleta a ser seguido pelos demais. Então, assim se torna o capitão da equipe. Mas outros jogadores, autorização, como o próprio Lugano, como o próprio Maicon veio sendo capitão, o próprio Rodrigo Caio, enfim, outros jogadores também têm a capacidade de usar essa abraçadeira. No momento, eu acho que ele é o atleta ideal para capitanear o nosso time. O time jogou bem até fazer o gol. Eu acho que teve um desempenho bom, bem consistente defensivo, criou boas oportunidades no primeiro tempo, finalizou bastante. No segundo, quando nós achamos que estava difícil penetrar na defesa adversária, a gente mudou, passou o Militão para segundo volante, junto com o Jocilei, empurrou o Cícero como um meia, que ele tem essa facilidade pelo bom cabeceio, né? Abrimos 2 jogadores para chegar na linha de fundo e o Cícero para adentrar a área junto com o Prato, né? Para ter 2 jogadores enfiados na área, na jogada da linha de fundo. Fizemos o gol, jogando dessa maneira, numa linha de 4. Em seguida, voltamos para o nosso sistema, que é mais coeso defensivamente, e aí sofremos um pouco durante o jogo. Eu acho que se nós tivéssemos um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, de ficar com a bola, nós não teríamos sofrido tanto quanto sofremos aqueles 15 minutos pós-gol. Eu acho que foi o momento o momento de baixa nosso no jogo, onde nós não conseguimos ficar com a bola, demos muito a bola ao adversário, e que chegou uma vez com muito perigo, né, com uma defesa do Renan, rebote, defesa do Renan, e depois Militão, né, que tirou em cima da linha a bola. Então, e o gol nosso, o segundo gol, saiu muito no fim do jogo, já acho que nos acréscimos, eu acho, né? Então, nós tivemos que sofrer boa parte do jogo. É claro que se faz parte, sofrer, está ganhando de 1-0, o adversário vir pressionar, mas nós tivemos esse momento de queda de rendimento pós o gol feito. Eu acho que esse foi nossa maior dificuldade. Rogério, o São Paulo chegando a 9 pontos, só 2 gols sofridos, né, aqui no Morumbi, mantendo aí uma média alta em relação à temporada 2017. Como que chega o São Paulo para um clássico contra o Corinthians, um time aí campeão paulista e que vem bem no campeonato e vem na frente do São Paulo neste momento em relação à pontuação, Rogério? Olha, eu acho que é bom sempre você chegar com uma vitória para jogar um clássico, né? Assim como o Corinthians, ontem eu pude assistir e fez um ótimo jogo contra o Vasco, né? Conseguindo vencer por um placar considerável. Jogar lá no estádio do Corinthians é sempre difícil, sempre complicado. Nós jogamos faz pouco tempo, nós empatamos com o Corinthians 1-1 lá pelo Campeonato Paulista. Nós vamos tentar achar um sistema de jogo que seja adequado para jogar, compatível para enfrentar o Corinthians lá dentro, para que a gente possa tentar a vitória dentro do estádio do Corinthians. É uma tarefa difícil, sim, claro, um time que vem com confiança, né? Vem embalado, 13 pontos em 15 possíveis, né? Um bom aproveitamento, quase 90% de aproveitamento, mas nós temos que tentar encontrar alternativas para dar aos jogadores a possibilidade de eles acreditarem na vitória. Rogério, são 2 perguntas, uma é factual, outra é sobre um factual de hoje do jogo, uma é factual. E outra de um personagem do São Paulo. Bem, a factual é o seguinte: qual que é o grau de satisfação... Fiquei curioso, uma é factual e outra de um personagem. Qual que é o grau de satisfação do técnico ao colocar o jogador em campo no intervalo e ele ser o responsável pelo início da vitória? Essa é uma. A segunda, você já falou várias vezes, mas é uma pergunta que a gente tem, todos nós aqui, recorrentemente somos questionados em redes sociais. Eu sei que você não tem a caneta da assinatura de contrato, nem vai ser você que vai chegar para o Lugano e falar assim, ó, obrigado, boa sorte. Mas você foi consultado pela diretoria sobre a permanência dele a 20 dias do término do contrato dele? Veja bem, eu tenho uma opinião formada sobre o Lugano. Eu acho o Lugano um jogador importantíssimo para a gente, como liderança. Você vai me dizer, mas então por que ele não vem jogando como titular?
Isso é uma opção. Ele nos jogos, acho que 7 ou 8 jogos que jogou nesse ano, foi capitão do nosso time. Para você ter uma ideia, você me perguntou da importância do Prato, né? O Lugano, quando entra, ele é o capitão do time. Isso eu já deixei, é uma determinação que eu tenho pelo respeito e a experiência que ele tem e causa perante os outros. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, eu acho sempre bacana e importante um ídolo do tamanho dele, talvez seja o último, né, dos ídolos construídos no passado, que está jogando no São Paulo. Eu acharia importante ele poder encerrar sua carreira no final do ano. Eu acho que independente do número de jogos que ele faça até o final do ano, eu acho que o clube sempre tem muito a ganhar com a sua imagem, com a sua liderança, com a sua presença e também em alguns jogos com a sua atuação dentro de campo. E eu acho que seria uma coisa justa com um atleta poder ter um grande jogo festivo, de repente, para ele em dezembro. É um atleta merecedor disso, é um dos últimos campeões mundiais que nós temos em atividade, provavelmente o último que jogue pelo São Paulo, o último campeão mundial que jogue pelo São Paulo, até que saia uma nova geração que consiga chegar a esse título. Então, mas eu repito, é uma decisão, isso eu estou falando como alguém que vê o futebol de fora, como um treinador, mas eu não, essa parte financeira, as coisas, eu acho que é possível com que o Lugano fique. E eu acho que seria legal, seria bacana ele estar aqui não só pelo futebol, mas por todo o resto que ele pode agregar. Agora, não é uma decisão minha e nem uma decisão fácil para a diretoria. Não acho que seja uma coisa simples, mas eu acho que vai chegando a hora, vai se aproximando a hora disso ser tomado, até em respeito ao próprio Lugano, né? E até para projetar se nós vamos precisar de um outro zagueiro ou não, né? Lugano, eu gosto muito do Lugano como o Maicon joga, na sobra. É que o Maicon é um jogador que vem jogando muito bem, por isso o Lugano não joga. E eu não posso, por exemplo, eu sei que você vai me dizer, você põe um jogador, um zagueiro, mas não põe o Lugano. Eu não posso expor o Lugano no 1 contra 1 contra o Neilton, por exemplo. Seria uma injustiça minha com ele colocar essa situação. O Maicon não é um jogador que está tão acostumado a esse enfrentamento de 1 contra 1. Então, o problema de não escalar tanto o Lugano hoje é porque ele tem um cara também de muita qualidade que joga na mesma posição, na minha cabeça ao menos, joga nesse sistema com 3 zagueiros, na mesma posição que ele, que é o Maicon. É só esse o problema. Por isso eu prefiro colocar um Militão, por exemplo, que é um jogador leve, rápido e que vai poder enfrentar 1 contra 1 no auxílio ao lateral que vai ao apoio. É só por isso que ele não joga, mas provavelmente em breve estará jogando com a gente. Agora, sobre o contrato dele, é uma questão de sentar, conversar, e a diretoria também, logicamente, tem que ver o que é melhor na cabeça deles para o clube. Eu, como companheiro dele, como treinador dele, eu acho que seria bacana ele poder encerrar ou a carreira, né? Eu não sei se ele quer encerrar a carreira ou não, nunca entrei nesse mérito, ou poder encerrar o seu ano de trabalho jogando pelo São Paulo com um grande jogo, um jogo festivo, quem sabe, uma despedida bacana, que ele é merecedor disso. Minha satisfação é com todos os jogadores, né? Tem essa coisa o treinador botou um jogador, ele deu uma assistência, fez um gol, ele acertou no jogo. Eu não vejo dessa maneira. E nem quando você coloca um atleta e ele não te faz o gol decisivo, eu também não vejo dessa maneira. Agora, o Tomás, ele jogou contra a Ponte Preta, nós não rendemos tão bem. Hoje teve a chegada do Michael Suel, eu acho que seria impactante colocar o Michael Suel, porque era na posição que ele gosta de jogar, né? Como 10, do lado esquerdo do campo, é onde ele está acostumado, onde ele mais rende, e ele é um jogador com rodagem, com experiência, com bagagem. Eu sei que ele não estava pronto para jogar 90 minutos, eu imaginei que ele fosse aguentar o primeiro tempo, mas eu acho que ele foi importante a participação dele. Eu tinha o Ney voltando hoje, que aguentaria 15, 20, 25 minutos no máximo jogar, só que eu tenho que dar ritmo para esses jogadores, eu tenho que colocar eles em campo para que um dia eles estejam prontos para jogar. Rogério, você já falou sobre o Michael Suel. Eu queria ouvir um pouco mais sobre ele. Ele é um jogador de lado, mas ele é um cara que também pode cair um pouquinho. Como você pretende Eu vejo mais o Michael Suel na posição que eu usei ele hoje. O Michael Suel já foi um jogador de lado de campo quando mais jovem, como o Araújo, por exemplo, com 20 anos. Hoje, eu acho que ele até faz essa função, mas eu acho uma função bastante pesada para ele. Diferentemente, por exemplo, do Denilson, que
está chegando agora, que veio do Avaí. Esse é um jogador que pode jogar beirada de campo, que tem 21 anos de idade, tem muita energia, muita força, fez isso contra nós aqui no jogo do Avaí, então são características diferentes. O Michael Suel é um meia com boa chegada na área. O Denilson já é mais um jogador de lado, de beirada de campo. Eu acho que é menos desgastante para o Michael Suel, ele está mais próximo à área e ele tem esse bom contra um, boa tabela, protege bem a bola. Eu acho que ele consegue fazer essa função de falso 10 ou como queira, um meia atacante, né, como a gente chama. Rogério, amanhã abre a janela para alguns países da Europa e o São Paulo sempre é uma vitrine. Sim. E nem sempre, por mais que todos tenham boa intenção, dá para segurar um jogador, porque depende do valor que é oferecido. Você teme essa janela de meio de ano e aproveitando, como a gente não vai falar mais, Corinthians talvez vive o melhor momento. Sim. E vocês vão enfrentar no domingo. Qual a expectativa para esse duelo? Cara, que seja um grande jogo como foram os outros jogos, né? Nós nos enfrentamos na Flórida, foi um jogo um pouco atípico, porque foi com a menos desde o começo do 20 minutos do primeiro tempo. Nós empatamos, nós nos enfrentamos no Morumbi, empatamos 1-1, saímos na frente e cedemos o empate. Nós jogamos no Morumbi novamente, perdemos de 2-0, pressionando bastante o Corinthians, ele saindo no contra-ataque. E depois nós jogamos lá na Arena e empatamos por 1-1. Então existe um equilíbrio nos jogos que foram feitos, né? Nós vamos tentar achar uma maneira de neutralizar as principais jogadas. O time do Corinthians é um time muito forte, muito consistente, muito bem armado defensivamente. Nós vamos tentar achar uma maneira de encontrar alguma brecha no sistema de jogo deles. Para isso, eu assisto sempre todos os jogos. Eu tenho 2 pessoas que selecionam os principais lances, os principais momentos de todos os jogos, dos últimos jogos dele. E eu passo, às vezes, uma tarde inteira olhando isso para tentar encontrar a melhor formação e por onde existe uma brecha para entrar na equipe adversária. Da janela, eu acho que nós temos que analisar bastante o que a gente quer para o campeonato, né? Nós já tivemos saída de 3 jogadores, do Lianco, do Neres e do Araújo. Eu acho que pode acontecer, muitos falam, no caso do Rodrigo Caio, né, de ter uma oferta boa por ele, outros jogadores são sondados. Eu acho que, eu não sei como anda a parte financeira do clube, eu não tenho uma ciência exata sobre quais são as necessidades, enfim, né, mas eu acho que a gente tem que tentar segurar o máximo de jogadores possíveis para tentar brigar por algo melhor nesse campeonato brasileiro, né? Nós fizemos uma pré-temporada, preparamos o time, alguns jogadores já saíram, né? Outros chegam. O Michael Suel é um bom jogador, mas ele chegou ontem, já jogou hoje, para você ver a necessidade que nós temos de atletas, né? Então nós temos depois o retorno do Cueva, o retorno do Rodrigo Caio, temos agora a chegada do Denilson, temos o Wellington nem voltando de lesão, não podia jogar mais que 20 minutos hoje. O Michael Suel, eu sei que não aguentaria mais que 45 hoje. E nós vamos, o Araruna voltando de lesão, acho que para a próxima semana, o Wesley voltando de lesão para a próxima semana, e nós vamos tentando ganhar corpo. E se for necessário uma venda, que a gente consiga vender na posição que a gente mais tem atletas. Rogério, há pouco tempo você disse, quando o São Paulo joga bem, você fica feliz. Uhum. Quando o São Paulo ganha, você fica aliviado. Uhum. Como você sai daqui hoje? Cara, eu saio, assim, feliz por 60%, 70% do que nós apresentamos no jogo e aliviado pelo segundo gol do Prato, naquele momento em que definiu a vitória. Mas nós, até o momento do gol, nós fizemos uma boa partida, bem consistente, chutando mais a gol, finalizando mais. E depois do gol, eu não sei porquê, mas é uma característica do nosso time. Esses 5, 10 primeiros minutos pós-gol, falta um pouco de calma, falta um pouco de tranquilidade para manter a bola no chão. É onde você tem, às vezes, as melhores oportunidades de contra-atacar um adversário. E nós não estamos sabendo, não estamos sabendo conduzir o jogo naqueles primeiros 5, 10 minutos pós-gol. E estamos acabando sofrendo pressão adversária. Oi, Rogério, boa noite. Queria fazer 2 perguntas. Alguém no seu elenco chega a fazer você lembrar do Leandro, que foi seu companheiro de 2004,
O Leandro Guerreiro, que subiu na trave e tudo mais. O Leandro é difícil alguém lembrar, porque ele é um cara muito dedicado e muito bom jogador. Se você me disser hoje nesse time, eu diria que é o Marcinho. Se você me dissesse o mais parecido, né? Talvez mais parecido com ele. Acho que até de fisionomia meio parecida, assim, parece, biotipo e tal, né? Mas o Leandro era um cara muito dedicado, cumpria muita função dentro de campo. Ele voltava até a morte com o lateral, ele ajudava na frente, fazia boa dupla de área com o Aloysio, com o Borges, enfim. É um jogador que fica na história do clube pelos títulos que conquistou e pelo carinho que o torcedor tem por ele. E você tem falado do Denilson, né? Mas o Vinícius disse agora há pouco ali que sim, o Denilson não é para agora, é um jogador que ainda vai maturar. Mas ele veio por 6 meses, então achei estranho. Ele veio com 6 meses, com prioridade de compra e valor de passe fixado. Então, eu acho que é bem razoável a vinda dele. Eu acho que o Vinícius fez um ótimo negócio em trazê-lo. Mas é para já, então, se você puder usar. Sim, todo jogador que nós... O Militão, por exemplo, ele tem 19, 20 anos, está sendo para já. Júnior Tavares tem 20 anos, eu trouxe da base, está sendo para já. Se ele precisar ser utilizado, sem dúvida nenhuma, eu acredito que ele tenha potencial para ser utilizado agora. Acho que o Vinícius se referiu que é um jogador que, dando certo, você pode contratá-lo e fazer com que esse jogador desenvolva um futebol melhor e até, quem sabe, no futuro possa, apesar dele já ter vindo da Europa, mas que possa retornar até para um clube maior na Europa. Só para terminar, eu queria perguntar do Shailon e do Lucas, se eles vão sair? Se eles vão sair? Vão sair do grupo para ser emprestado, alguma coisa, ou eles vão ter chance? Até que eu saiba, não tem absolutamente nada com relação ao empréstimo do Shailon e do Lucas. Eu acho que são 2 meninos, primeiro são 2 meninos muito bons de trabalho, são meninos ótimos. Eu acho que o Lucas um pouquinho à frente do Shailon, mas que sofreu bastante com as lesões. Hoje, se o Michael Swell não chega, quem começaria jogando era o Lucas Fernandes. Mas o Michael Swell foi inscrito ontem, vocês acompanham melhor do que eu, eram quase 7 horas. O treino já havia acabado, eu treinei a primeira parte com o Lucas e a segunda parte do treino com o Michael Swell. Como veio a liberação do Michael Swell, eu achei que pela necessidade de vitória que nós tínhamos, que o Michael Swell é um jogador um pouco mais ofensivo do que o Lucas. O Lucas é mais um meio-campista, distribuição de jogo. O Michael Swell é um meia que chega mais na área. Por isso eu fiz a opção pelo Michael Swell. Mas o Lucas treinou no time titular ontem. O Shailon é um ótimo jogador, um ótimo menino, mas eu acho ele um pouco verde ainda para botá-lo. Eu acho que ele sente um pouco mais ainda, eu acho que ele precisa de uma maturação maior para, quem sabe, ter uma oportunidade. Rogério, me permita 2 questões. A primeira é sobre a lição de casa que o São Paulo tem feito, né? Vence com folga. Folga não, mas não, tá bem, vence bem, mas fora de casa não conquistou nenhum ponto. Dá para mudar isso justamente num clássico contra o Corinthians? A mesma falta de folga nas vitórias de casa é o mesmo detalhe muito pequeno que está faltando para trazer ponto fora de casa. Nós perdemos 2 jogos em lances completamente bobos e de fácil solução. Tanto no Mineirão, com 1-0 para o Cruzeiro, como em Campinas contra a Ponte. Então, eu disse assim, nós não estamos encontrando essa facilidade para vencer em casa, mas estamos vencendo. E nós estamos muito próximo de conquistar pontos fora de casa, mas estamos cometendo erros primários. Então, eu acho que essa é muito próximo, assim, a relação da vitória no Morumbi com as derrotas fora de casa. Mas um time que quer chegar no pelotão de frente no Campeonato Brasileiro, ele precisa achar pontos fora de casa. Sobre o seu adversário de domingo, que é o Fábio Carilli, ele tem uma diferença em relação a você, porque ele não tem a história que você tem como jogador, mas passou muitos anos como auxiliar. Sim. Você que teve uma trajetória diferente, qual a importância que você entende do treinador ter sido auxiliar antes ou não? Ou independe para você? Olha, eu acho que ele tem mais experiência na lida diária com os atletas, né? Mesmo que seja em categorias de base, ou mesmo não sendo o comandante principal, como você falou, né? na época do Tite, onde ele era auxiliar, ele tem um conhecimento melhor disso. Em contrapartida, o que eu tenho são 25 anos dentro do campo, jogando futebol e conhecendo reações dos atletas, como eles se comportam em determinado momento, conhecendo bastante jogadores,
principalmente na parte psicológica do que eles sentem no momento do jogo. Então, eu acho que são ganhos diferentes, mas cada um tem... Ele vem fazendo um trabalho brilhante na frente do Corinthians, né? Acho que são só 2 derrotas, se eu não me engano, durante o ano, né? O Corinthians entendeu bem o jeito que ele joga, compreendeu bem a maneira como ele se posta dentro do campo. Vem fazendo um ótimo trabalho, ganhou o Campeonato Paulista, primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, mostra que alguma boa virtude, alguma qualidade, sem dúvida nenhuma, ele tem. Rogério, boa noite. Queria que você falasse sobre o Militão. Deixou ótima impressão jogando tanto na zaga, quando você adiantou ele para volante no começo do segundo tempo. Mostrou tranquilidade, postura. Eu queria que você falasse sobre ele, por favor. Ele já é um jogador que eu venho olhando desde novembro, na categoria de base. Eu venho acompanhando os treinamentos, quando eu fiquei 2 semanas em Cotia. E é um jogador que já me chamou a atenção desde aquela época. Eu conversei com ele na época, senti ele um pouco imaturo ainda. E passaram 6 meses, e eu vendo a saída do João, né, que vai embora agora no final desse mês, eu vi no Militão um jogador com características e condições de suprir essa ausência do João no meio do campo, sem que a gente investisse dinheiro na vinda de um outro jogador no momento. E eu resolvi daí trazê-lo em definitivo para a equipe profissional. O talento dele é inegável. E a calma com que ele joga, especialmente quando joga na defesa, quando joga numa linha de 3 marcando pelo lado, é um jogador que tem um futuro brilhante aqui no São Paulo e, infelizmente, não acredito que ele vai durar tanto tempo aqui no São Paulo, porque ele é um jogador de muita personalidade, muita qualidade. Já como volante, hoje, quando ele passou para volante, desarmando, é um ótimo jogador. Muitas vezes o Jusilei ultrapassou ele e ele deixou de se apresentar para receber uma bola ou outra para dar continuidade na jogada. Quando você joga com 2 volantes, normalmente você tem que um volante acompanhar o outro para você poder girar a bola com os seus 2 pontas ou laterais, fazer a jogada combinada para o meio. Faltou um pouquinho isso, eu conversei inclusive no vestiário com ele. Mas vejo que é um jogador com condições de jogar tanto como zagueiro quanto como primeiro ou segundo volante do time. Eu acho que é um jogador que vai crescer ainda, mas mesmo jovem, eu já vejo pronto para ser utilizado nesse restante de ano. Muito obrigado, Rogério. Boa noite a todos. São Paulo volta a treinar amanhã às 3h30, entrevista coletiva às 3 horas.